Salve, salve, meu povo! Nós aqui de novo, nós três, o Inconsciente e um Bom Vinho, para mais um episódio do nosso podcast que está vindo de um fluxo quinzenal, mas que tem aqui um distanciamento do último episódio para o episódio de hoje. E já te explico por quê. Na semana passada eu estava junto com o pessoal aí em Teixeira de Freitas, na Bahia. Um abraço para Teixeira de Freitas. Num congresso de psicologia, falando um pouco sobre o papel do psicoterapeuta na atualidade. E essa minha viagem acabou mudando um pouco a nossa agenda, então por isso, já justificando o tempo que nós ficamos sem lançar um novo episódio. Mas hoje, estamos aqui animadíssimos para poder apresentar para vocês um tema extremamente peculiar: a amizade e o lugar da amizade na natureza humana. Mas antes, nós vamos apresentar para você o que a gente está tomando aqui. William, o que a gente está tomando, né? Estamos com uma garrafa de um Paiva Aguiar. Paiva Aguiar é a vinícola na qual produziu esse vinho Syrah, da uva Syrah, né? E é bem intencional a escolha dessa garrafa e desse tipo de vinho, né? Mas antes, falando um pouco dessa vinícola, porque é uma vinícola artesanal aqui de Araxá, né? Uma coisa belíssima, onde os vinhos produzidos ali têm ganhado o mundo e também contemplado algumas premiações. Falando da uva Syrah, ou desse tipo de vinho, né, nós estamos contemplando aqui, ou degustando, né, aqui nas taças, alguma coisa que tem uma densidade e uma coloração muito expressiva. Um outro detalhe da uva Syrah é que ela é extremamente resistente a pragas e muito adaptável a diferentes tipos de clima. Tanto é que ela é possível ser cultivada em muitos lugares do mundo, inclusive em Araxá. E o símbolo disso vem de encontro ao tema de hoje, que é a amizade. A amizade como uma expressão das relações humanas que suporta ou pode suportar diferentes contextos, diferentes climas, diferentes momentos da vida, né? E que tem uma resistência e um lugar de muita saúde, por que não, né? Para aquilo que é a nossa natureza humana. Mas, para a gente seguir, não posso deixar de fazer menção da nossa parceria com a Divine Vinhos. A Divine Vinhos fica ali na Floriano Peixoto, aqui na cidade de Uberlândia, número 5237, na loja 10. Se você está procurando um lugar para comprar um bom presente, surpreender um amigo, surpreender alguém que você ama muito, com um presente diferente, talvez você está acostumado a ficar dando livro, chocolate, e aí você pensa, não, hoje eu queria dar algo diferente. Você precisa ir na Divine Vinhos e lá você vai encontrar a Cláudia. Isso, a Cláudia é nossa amiga, uma pessoa super preciosa, mas para além disso, ela é enóloga profissional. Ela tem um conhecimento profundo sobre vinhos. Parte do que eu partilho aqui com você, naturalmente, estou aprendendo lá com a Cláudia. Então, nossa dica de hoje é procure a Divine Vinhos, chega lá e procure a Cláudia e diga a ela: Cláudia, me vê uma garrafa de um Paiva Aguiar, de uma uva Syrah, eu quero experimentar esse gosto de Araxá, que é extremamente peculiar, que o pessoal lá do Nós Três Inconsciente está tomando. Falando nisso, se você chegar lá para adquirir algum vinho e disser que você conheceu o Divine Vinho assistindo o nosso podcast, você já tem garantido um desconto na hora de pagar o seu vinho. Tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela parceria com a Divine Vinhos aqui em Uberlândia. Mas seguindo, para a gente começar esse nosso momento, né, a escolha do tema não foi aleatória. Quer dizer, quando nós vamos pensar um tema aqui, eu quero gastar um tempinho dizendo isso aqui, né, nós vamos aqui nos corredores, o nosso tempo aqui, pensando, sugerindo, e nós sempre procuramos um tema, primeiro, que tenha muita relevância para você que está nos ouvindo, e segundo, que possa fugir, melhor dizendo, né? Que possa fugir um pouco aquilo que tem sido falado excessivamente na internet. A escolha do tema de hoje, além de cumprir esses requisitos, também diz respeito a nós, né? Nós somos amigos e nós cultivamos, para além da tela aqui, para além do podcast, uma relação de muita intimidade, de muita abertura, né? De muita cumplicidade, de partilha, de afeto, né, de hombridade. Então,
Hoje o tema não vai vir simplesmente de um campo teórico, reflexivo, mas vem da nossa pele, né? E falando nisso, eu começo as primeiras provocações, mobilizando meus amigos aqui, com as palavras de um professor que eu tive na minha formação de logoterapia, o Daniel Ourix. Um abraço, Daniel, para você. E ele tem tido nos últimos tempos uma investigação muito profunda sobre amizade, ele tem produzido algumas reflexões, lives, enfim, um conteúdo muito bacana sobre o tema. Recentemente eu encontrei uma citação dele e eu começo essa parte agora do conteúdo do podcast trazendo palavras do Daniel Ourix para nos mobilizar aqui nessa primeira reflexão. E ele vai dizer o seguinte: fomos feitos para o encontro. Quem não encontra o outro, não encontra a si mesmo e vive o triste vazio da solidão. Feliz de quem encontrou o verdadeiro amigo capaz de te acompanhar até o fim. A pergunta é: você sabe realmente descrever o que é uma boa amizade? E aí, meus caros? Gustavão, o que é uma boa amizade, hein, cara? Como é que essa pergunta, Daniel Ourix, te encontra aí hoje? Vamos lá. Opa! eu pensava sobre esse tema, né, conforme você explica logo no início, a forma como a gente costuma fazer a escolha dos temas. Às vezes um de nós sugere alguma coisa, traz para discussão, tenta entender a relevância, como você disse, sobre o tema, sobre o que podemos trazer à luz desse tema. E não sei se por coincidência, mas essa semana apareceu uma demanda na clínica que tratou um pouco sobre isso. Não foi toda a sessão, ela não foi toda trabalhada em cima do tema amizade, mas ao fim, esse paciente, homem, né, engraçado que nós falávamos no nosso último episódio exatamente sobre a saúde mental masculina, né, e me parece que falta também essas conexões ao homem no que diz respeito a relações, e por isso talvez o agravamento dos adoecimentos psicológicos. Mas enfim, esse homem me procura, né, um caso envolvendo a relação amorosa dele com a esposa, um certo desencontro, mas ao fim da sessão, o que me toca, e sem sombra de dúvidas fazendo conexão com esse tema que nós escolhemos hoje para falar um pouco, que é exatamente a amizade, e a sua pergunta, quando você diz o que é a amizade, talvez eu possa começar dizendo o que é ausência de amizade, né? Porque é exatamente isso que esse paciente me traz. Ele foi um momento, inclusive, que ele se emocionou muito na fala dele, ao fim da sessão, me explicando a realidade dele, né, de ser uma pessoa que se deu conta de que não tinha amigos e que começou a trabalhar um pouco esses elos. Ele me diz de uma insistência em procurar pessoas que eventualmente fossem próximas para marcar um café, para sentar, para partilhar outros homens, né, e que ele pudesse partilhar a realidade dele. Ele começou a se dar conta de que, vivendo a angústia do relacionamento dele, ele não tinha exatamente alguém para poder compartilhar, né? E ele fez essa experiência antes da gente ter a sessão ali, acho que talvez uma semana antes. Ele fez essa experiência, marcou com um amigo mais próximo que ele tinha, se sentaram, e o quanto que aquilo o quanto que aquilo colaborou para aquela angústia, para aquele sofrimento. Então eu percebo que na ausência da amizade, nessa deficiência dessa relação, ele também traz para o consultório, para essa relação terapêutica, algo que possa ser preenchido também. Uhum. Não exatamente uma amizade, porque a gente sabe que ali é um ambiente profissional, nós estreitamos os laços e deixamos muito claro qual é a relação que nós estamos entregando para os nossos pacientes, mas também essa pessoa, na dificuldade de verbalizar algumas coisas que são muito delicadas, elas obviamente vão procurar um terapeuta, um consultório, um setting terapêutico para poder falar aquilo que é tão delicado, né? Que é difícil ser compartilhado em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas me toca muito, né? E talvez a minha fala inicial seja essa.
mais do que o conceito e a resposta a essa pergunta do que seria a amizade, o que é então a ausência da amizade, que é essa ausência e o quanto que ela pode provocar um adoecimento nas pessoas de forma geral. Certo. Passando para você, William, então pegando aqui, né, a pergunta, o que é realmente uma boa amizade? O Gustavo traz, né, o preço alto de uma ausência, como isso custa, né, inclusive para a nossa saúde mental. Agora, o que é então? Né? O que é? Como é que a gente pode pensar e tentar descrever e caracterizar essa relação tão única que é uma amizade? Então, a amizade, ela é mais que afinidade, né? Ela é presença, ela é vínculo, ela é uma experiência de não estar só nessa vida, né? E trazendo um pouquinho aí da psicanálise, né, que é o campo que eu estudo, Freud ele entendia que as relações de amizade elas também carregam componentes inconscientes, desejos, identificações e rivalidades. E muitas amizades elas são fortalecidas por identificações profundas, onde o outro funciona como se fosse um espelho de nós mesmos. E aí fica uma reflexão. Será que nós escolhemos nossos amigos ou nós nos reconhecemos neles? Né? E Lacan ele vai falar do desejo, né? Desejo do outro. E que a amizade ela não é só cumplicidade, mas ela também é um lugar onde nós buscamos reconhecimento, nós buscamos serviço pelo outro. Me lembrei de um filósofo, o Martin Buber, né? Eu costumo ensinar ele na faculdade, quando eu vou trazendo um pouco de perspectivas mais fenomenológicas, mais existenciais, porque ele teve um grande papel nisso. Mas fato é que esse filósofo, ali da primeira metade do século XX, ele vai falar sobre a relação eu e tu. Né? Ele escreve essas duas expressões para poder qualificar o lugar essencial que o outro ocupa nas nossas vidas. Né? Então, quando ele fala do eu e tu, na verdade ele está querendo dizer que todos nós somos inclinados e necessitamos de estar e existir com o outro. O Gustavo trouxe, né, um lugar de partilha, né? E aí eu vou um pouco além, a partilha, pertencimento. Mas quando ele fala sobre eu e tu, ele também descreve o espaço do entre. O que é o espaço do entre, né? Que Martin Buber vai dizer? É que quando eu estou com o outro, então, por exemplo, eu estou aqui no meio, vai ser bem interessante isso aqui. Eu estou aqui no meio, e o Gustavo está aqui à minha esquerda e o William à minha direita, né? Então, entre eu e o William tem um espaço aqui. E entre eu e o Gustavo, um outro espaço. Para Martin Buber, esse é um espaço existencial, repleto de possibilidades. E esse espaço só existe porque o outro está aqui. Porque aqui tem um tu. Porque se o William não estivesse aqui, esse espaço não existiria. Aqui seria um vazio, seria uma ausência. E isso me custaria muito. Né? Então, no entre, que é esse espaço que é inaugurado quando o outro está do meu lado, há muitas possibilidades. E eu destaco aqui, a partir do que o William trouxe para nós, né, como que a solidão, o vazio, né, essa ausência que muitas vezes vai se caracterizar nas nossas vidas, numa boa amizade, nós somos surpreendidos com o preenchimento. Não de um ideal muitas vezes, não de uma perfeição, mas de um outro que vai ser possível para caminhar conosco. E aí eu me permito aqui seguir nas palavras de Martin Buber, mas chegando ao nosso tema de que a amizade é a possibilidade de partilhar a minha vida com o outro e juntos nós caminharmos e partilharmos de pesos, de dores, de alegrias, de possibilidades, de sonhos, né? De momentos triviais. E muitas vezes isso vai se dar inclusive no silêncio. Rubem Alves vai dizer que você sabe que tem um amigo quando, estando do lado dele, o silêncio não se torna um peso insuportável. Né? E aí, Gustavo, o que você pensa sobre isso? Não tem como falar sobre esse tema e não pensar na nossa própria relação. A relação que nós temos aqui, nessa relação que nós temos construído dia após dia, ainda... E para que você, telespectador, saiba como se dá a gravação dos nossos episódios,
nós nos reunimos aqui um tempo antes de começarmos efetivamente e falamos sobre muitas coisas, sonhos, projetos, né, viagens que pretendemos fazer e o quanto que isso é bonito, né? Eu me lembro de uma frase que diz: caminhe com pessoas que buscam pelo mesmo objetivo que você busca. E o quanto que isso faz sentido, né? Porque às vezes falta em você um certo estímulo para a realização de alguma coisa que o outro vem e te estimula a realizar, te preenche nessa lacuna, né? Às vezes você está parado e não tem tanta autonomia para a decisão de alguma coisa que é importante na própria evolução mesmo de carreira profissional. Eu vejo isso muito na pessoa do Saulo, como vejo isso muito na pessoa do William, a forma como nós compartilhamos, né? Eventualmente eu, na posição de psicólogo recém-formado, já consegui contribuir na vida do William, assim como o Saulo consegue constantemente contribuir nas nossas vidas com o tempo de carreira que ele tem. E a gente vai estabelecendo essa amizade desinteressada, né? Porque é uma amizade desinteressada. Isso aqui foi construído de uma maneira completamente natural. Nós fomos nos aproximando, né? Criando vínculos, encontrando, realizando esses encontros que o Saulo falava então, em objetivos semelhantes, em gostos semelhantes, né? Temos também como semelhança a paternidade. Somos pais de 3 filhos aqui, compartilhamos essa paternidade, compartilhamos as nossas relações com as nossas esposas, os desafios do trabalho, né? A angústia de querer alcançar determinados postos que talvez ainda não tenhamos conseguido. E isso vai se dando de forma muito natural, né? Então, eu, sem sombra de dúvidas, me sinto uma pessoa agraciada. Acho que posso falar isso até me utilizando da palavra e verbalizando isso por vocês também. Acho que somos 3 pessoas aqui, 3 profissionais, 3 homens agraciados nessa relação que temos construído. Então, isso, sem sombra de dúvidas, é o maior símbolo para mim, se eu puder dizer, de algo mais atual do que seja a amizade. E aí eu fiquei ouvindo aqui o Gustavo e quero devolver para você que está nos ouvindo aí, né? Quem são seus amigos? O Gustavo referenciou, eu referenciei no início, ele endossa aqui de que parte desse tema hoje pega na nossa pele, porque somos amigos, porque a gente está cultivando uma amizade, né? O Gustavo fala do desinteresse, né, que inaugura uma amizade, quer dizer, uma amizade só alcança esse patamar, sai do lugar do coleguismo, né, ou de simplesmente conhecidos, quando nós estamos para além de um interesse privado e nos colocamos para ser com o outro. E aí é tão curioso, porque quando a gente, num lugar de desinteresse, né, por coisas concretas e coisas, né, que são estruturadas, nós vamos alcançando esse lugar com o outro, novos interesses são inaugurados. Por exemplo, o filho do Gustavo essa semana ficou doente. Me interesso em saber se ele está bem, né? Me interesso pela vida do Gustavo, me interesso por aquilo que está sendo a rotina dele, né? Então interesses vão sendo inaugurados. Mas devolvo para você que está nos ouvindo. Você consegue dar nome para as pessoas que realmente se interessam por você? A sua vida e os pesos que você carrega têm encontrado outros ombros que não sejam só os seus ombros para poder compartilhar e caminhar com você e suportar com você o peso da sua existência? Essas são perguntas muito importantes para que você possa olhar para si, olhar para o redor e conseguir identificar. E se não identificar, se sentir mobilizado a pensar como se arriscar em eleger amigos no caminho. E aí, meu caro William, como é que isso chega para você? Então, não tem como não lembrar de Winnicott, né? Que eu sempre trago, mas quando a gente fala da nossa amizade, eu acho que é interessante a gente falar que, igual o Gustavo trouxe, né? Aqui a gente não tem cortes. Aqui a gente põe a câmera para gravar e a gente bate um papo, né? A gente traz um pouco de teoria, mas é algo leve, né? E quando eu falo da questão de Winnicott, é por causa da questão, você falou da questão do espaço, né? Então a gente vai falar sobre o ambiente. Eu lembro da questão do espaço transicional, né? Que é onde é um lugar onde nós
podemos nos sentir livres para ser quem realmente nós somos. Né? E isso eu posso dizer aqui com vocês, né? Que eu posso ser quem realmente eu sou com vocês. Né? E isso eu acredito que isso é amizade. Né? Para além do Gustavo, essa semana, por exemplo, eu precisei de conversar. Né? O Saulo saiu tarde da aula e a gente foi sentar para conversar. Então acho que isso é amizade. E o importante disso tudo, da questão do vínculo, da amizade, é você poder ser realmente quem você é e você não ter medo de ser julgado. Sim. Você não ter medo de errar, de falhar. Eu acho que isso é a questão da amizade, né? Eu lembrei desse espaço, né, que o Winnicott fala, no qual ele te oferece um espaço, um ambiente suficientemente bom no qual você pode ser você mesmo, né? E por mais que você fale, o outro ele está ali para te ouvir. Acho que isso é amizade, né? Sim. Na verdade, o William, trazendo essas citações de Winnicott, né, vai nos dando mais clareza ainda de que quando nós estamos disponíveis para uma relação dessa natureza, que é muito única, né, nós vamos entendendo uma espécie de uma escala de prioridades na vida. Quer dizer, me parece que a amizade ela vai ocupando um patamar muito, muito elevado em termos de prioridade. E aí eu estava ouvindo o William aqui, eu vou trazer um comentário que eu ouvi e que eles não sabem disso aqui. Eles vão ser inaugurados com o que eu vou falar aqui agora, porque tem a ver com eles e tem a ver com amizade. Né? Certa pessoa, depois do primeiro episódio, um dia me procurou e falou: Saulo, é bacana, mas assim, eu vi o seguinte comentário, né? O seu capital digital, eu nem sabia que existia essa palavra, essa pessoa me ensinou. O seu capital digital é muito expressivo e o capital digital dos dois é muito inferior que o seu. Será mesmo que esse negócio vai dar certo? E aí eu me lembro da resposta que veio de dentro para essa pessoa. Eu falei: fulana ou ciclano, nada tem a ver com capital digital. A relação, ela está num outro lugar para que esse projeto possa acontecer. Eu não estou interessado em uma performance digital, em agregar alguma coisa contábil a partir disso. O lugar que a minha relação ocupa com o William e com o Gustavo é suficiente para viver esse projeto e ter êxito a partir disso. Não estou atrás de um capital digital tão quanto ou maior que o meu, e o meu nem é tão grande assim, enfim, a pessoa estava meio equivocada. Não estou atrás disso, né? Então não tem a ver com o capital digital. Fato é que a amizade, ela nos inaugura um outro espaço de pensar a vida e, ousa dizer, prioridades. Como é que a gente orienta as nossas escolhas? Como é que a gente pensa o nosso dia a dia? Ela tem um efeito de transcender aquilo que nos orienta muitas vezes uma lógica, como é da nossa sociedade contemporânea, muito vinculada a causa e efeito, aquilo que eu vou ganhar no final, aquilo que eu vou adquirir, e me coloca numa outra dimensão, aonde o encontro, a partilha, onde a possibilidade de ser com o outro, né, me leva para uma dimensão nobre, um valor inestimável. E aí, nesse momento, capital digital, o que eu vou ganhar é dissolvido por habitar esse espaço. E aí, Gustavo? Enquanto você falava, eu pensava, o William diversas vezes trouxe a experiência inaugural dele com você, enquanto paciente. E eu acho que eu ainda não comentei aqui, mas a minha experiência inaugural com o Saulo foi na relação de aluno-professor. Né? Ele chega em um momento extremamente angustiante para mim na formação, porque eu até então muito insatisfeito, né? Porque a gente sabe que a faculdade ela é muito engessada no que diz respeito às abordagens. Então eu já tinha me conformado. Seria ou a TCC ou a psicanálise. E de repente o Saulo chega, né, na faculdade para dar aula para nós um semestre. Foi o suficiente, foi a passagem dele então pela faculdade. E traz uma perspectiva que para mim era muito familiar, né? Porque eu já estudava de forma paralela a logoterapia, me encantava muito mais a fenomenologia, o humanismo existencial. E ele vem com essa possibilidade para falar um pouco de Carl Rogers, para falar um pouco de Viktor Frankl. E naquele momento foi um alívio, né? E o quanto que eu olhava para ele na posição de professor,
imaginando a possibilidade de me aproximar. Na faculdade não foi possível, né? Mas de repente... Uma turma de 70 alunos, sexta-feira à noite. Impossível. E como as coisas são engraçadas e vão acontecendo de novo, de forma muito natural, porque eu me formo e de repente inauguro uma clínica junto de um amigo, inclusive Wanderson, se esse episódio eventualmente chegar para você, saiba que aquilo que começamos, a história que começamos, apesar de agora nesse momento ela ter sido um pouco pausada, tem muito valor para mim, tá bom? A nossa ideia de clínica que nós pensamos juntos foi marcado, está marcado na história. E esse mesmo amigo Wanderson, ele me fala, né, do Saulo, lembra do Saulo, o professor, deu aula para nós, ele está começando uma clínica ali no Griff Shopping, eu passei lá, troquei uma ideia muito bacana com ele, faz contato com ele e vai lá, cara. Vai lá conversar com ele, porque vocês comunicam nas mesmas abordagens e tudo, acho que vai ser bacana. E assim eu fiz, né, porque me recordei daquela experiência tão boa na condição de aluno, e me recordo que, salvo engano, nesse lugar onde estamos, foi aqui. Sentamos para uma conversa de mais ou menos 1h30, então quer dizer, para falar de um cara extremamente disponível, numa agenda muito abarrotada de pacientes e na condição de professor e tudo, né? E pensando sobre esse projeto inaugural dele com a clínica, porque estava começando, acho que você tinha acabado de finalizar o projeto, ia começar os atendimentos, chamar os psicólogos, começar naquela conversa, acho que você comentou comigo o projeto da supervisão, que é onde a gente começa a estreitar mais os nossos laços. E eu, obviamente, né, 100% pensei, é uma oportunidade, vamos embora. E começamos na supervisão, essa relação que agora se tornou tão estreita, né, e que possibilidade maravilhosa. De novo, para falar de uma relação desinteressada. Eu quero comunicar para você, que é telespectador e que está nos assistindo aqui desde o primeiro episódio. Isso aqui que nós fazemos em primeira instância para nós. É para nós. É óbvio que nós queremos alcançar você que está do outro lado e tentar transmitir aquilo que nós falamos, às vezes conteúdos um pouco mais engessados, mais técnicos, e fazer isso ser traduzido de uma forma mais acessível para você, sem sombra de dúvidas, é o nosso objetivo. Mas nós fazemos em primeira instância para nós, para esse vínculo. Se falamos de amizade nesse episódio, não tenha dúvidas que esse é um projeto que comunica muito a amizade que nós temos. Fazemos por nós. Exato. E aí eu quero devolver para você. Quais são as histórias que você tem para contar para si mesmo, dos seus amigos? Você ouviu a história do Gustavo? O William trouxe história, eu estou trazendo histórias, porque esse episódio ele é impossível de ser produzido se não tiver esse lugar subjetivo, particular, como um mobilizador daquilo que é a amizade nas nossas vidas. Mas devolvo para você. Você tem histórias para contar sobre as pessoas que, de fato, transcenderam na sua vida? Você tem histórias para poder desenvolver e contar para outros, mas para além disso, contar para si mesmo do papel que um outro teve na sua vida, de um lugar desinteressado, né? De uma relação de intimidade, de proximidade, de pertencimento, de partilha. Se talvez na tentativa de encontrar essas histórias você não encontra, você não consegue, porque elas não existem, nós temos aí um bom trabalho pela frente. Você está num lugar de ausência que para a sua natureza humana vai te custar muito caro, ou talvez já tenha te custado muito caro, que é caracterizado pela solidão, né, por um isolamento, ou talvez por uma ausência de possibilidades de se conectar com o outro. E aí, vou passar para ele agora, provocando ele na seguinte questão. Né? Naturalmente, cultivar amizades é precedido por correr riscos. Não é possível me aproximar do outro nesse nível de relacionamento se eu não corro risco, se eu não saio de um lugar, né, de conforto ou de segurança e me exponho para esse outro. E aí, William, como é que a gente pensa isso, né? Correr risco, me expor para o outro, como é que é isso?
Mas aí eu volto na questão que eu falei, né? A amizade em si, quando você encontra a amizade, eu acho que você encontra esse vínculo, você encontra o lugar de você poder falhar também. E a pessoa, ela te sustentar, ela suportar Ótimo. o seu erro, entende? E talvez ela não possa concordar, mas ela vai suportar. Naquele momento, talvez não é a hora de falar, mas é a hora de te sustentar, né? E ser com você. Talvez é o que hoje na clínica a gente faz. Talvez a amizade naquela hora precisa só que você escute, entende? Então eu penso nisso. Aí eu lembro também de uma frase da Ana Sui, que está no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, está lá no capítulo 22, que fala assim, que no mais, cabe a nós cultivar nossas amizades. Essas figuras que, por vezes, são escadas de incêndio num prédio que está pegando fogo. Olha que profundo. Uau. Escadas de incêndio em um prédio que está pegando fogo. Só quero reiterar, fazer cor aqui com o William, porque isso aqui é muito profundo. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Eu acho que a amizade, quando você encontra mesmo uma amizade, né, no qual você não tenha medo de ser quem você realmente é, de falar o que você vem na sua cabeça, eu acho que você tem que cultivar essa amizade. Né? E hoje em dia, eu acho que a gente está num mês que a gente tem que reforçar essa questão da amizade, né? Não entrando no mérito, né, da questão da saúde mental, dos suicídios, etc. Mas eu acho que a amizade é que sustenta, né, uns aos outros. Para além, né? A gente já teve episódios sobre relacionamento, mas acho que para além disso, né? Sim, amizade também é rede de apoio, claro. Isso. Sem dúvida. E sim, nós estamos em setembro. E a gente está no setembro amarelo. E tem todo sentido, William. Com certeza, a amizade é um recurso existencial muito importante, por exemplo, para nos imunizar de crises existenciais. Crises existenciais que muitas vezes vai nos levar a uma ideação suicida. Sim, meus caros. Você sabe que tem uma compreensão, e aí quero fazer paralelo aqui ao tema, né, setembro amarelo, mas pensando um pouco essa condição de sofrimento, que é o suicídio, ou melhor, né, que é o que antecede a uma pessoa a tentar-se contra a própria vida, né, a tentar, né, aniquilar ali aquilo que tanto custa para ela, com a seguinte reflexão. Uma pessoa que tenta o autoextermínio, ou que tenta, né, ou que pensa, projeta e planeja atentar contra a própria vida, de fato ela não quer morrer. O que ela pretende é dar um fim nessa dor. Ela procura um alívio para uma dor tão aguda que já não tem mais possibilidade, aparentemente, no seu entorno. E aí volto para o tema amizade. Né? Como que talvez para muitas pessoas que vivem uma dor tão aguda, tão desafiadora, né? Não tem encontrado numa relação profunda e íntima de amizade esse alento, esse analgésico. Porque para mim, quando eu olho para o William, olho para o Gustavo, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, né? Ser com eles também ocupa um papel de analgesia. Né? Nós às vezes vamos malhar bem tarde da noite, tipo 10 horas da noite, enfim, coisas assim bem atípicas. Né? E eu sei que às vezes eu estou dentro do carro indo para lá, saindo da faculdade, o corpo está moído de cansado, ele está muito dolorido. Mas quando eu penso na possibilidade de ser com eles, para além inclusive do ato de malhar, de fazer musculação, né, vem uma analgesia que me sustenta para viver e cultivar esse momento. Né? E aí, meu caro Gustavo, como é que isso chega para você? É só reforçar, né, mais ainda aqui que nós estamos tentando compartilhar nesse episódio. Tema profundo, a princípio talvez as pessoas entendam um pouco diferente, como se isso não tocasse as realidades psicopatológicas, realidades clínicas, mas, de novo, né, no início do episódio eu trazia à luz exatamente essa experiência que tão simbolicamente eu tive essa semana, né? Muito antes de saber que teríamos como tema do nosso episódio a amizade, mas que então esse paciente recém-chegado, né, inaugurado na minha clínica, um homem vivendo as questões próprias do casamento dele e se dando conta,
né, de que a ausência de uma amizade fazia com que aquela angústia se tornasse maior, ou seja, com quem eu vou compartilhar essa minha realidade agora, né? Porque eu estou numa relação complexa, divergente nesse momento com a minha esposa, então quer dizer, eu preciso compartilhar com uma outra pessoa, que não ela, né? Cada um deles ali, segundo o que ele me conta, em terapia, né? Cada um com a sua realidade. Ele muito relutante, assim como nós falamos no último episódio, do quão da forma como é muito mais complexa a busca por saúde mental, esse olhar mais sensível para a saúde mental do homem, mas em algum momento, exatamente porque a vida vai se tornando muito disfuncional e aquela última gota entorna o copo, ele fatalmente busca por ajuda. E assim como falávamos também nesse episódio, a esposa, né, essa mulher, a mulher vai e comunica com ele e busca por essa ajuda. Salvo engano, ele me diz até que a psicóloga da esposa me conhecia e me indicou, né, me indicou esse esposo para que eu pudesse atendê-lo, enfim. Então, quer dizer, quando nós iniciamos o episódio que você faz aquela pergunta, o que é a amizade, naturalmente essa é uma vinheta clínica que vem dizer sobre a ausência, como a ausência da amizade se comporta na vida das pessoas, o quanto que nós somos necessitados dessas relações. Né? Acho que essa palavra necessidade é muito boa, né? A gente já está caminhando para o final, mas acho que faço questão de trazer algo de base para nós, né? Quando a gente estuda um pouco de psicologia e vai se aprofundando nas questões de base, né, nas questões fundamentais aí da ciência do comportamento, nós chegamos à concepção de que o que é o ser? O que é a natureza humana? Na busca por uma resposta, né, muitos autores vão ser bem contemplados ali, né, numa voz em coro, de que o ser ele é definido a partir de uma perspectiva biopsico-sócio-espiritual. E aí eu destaco, vou pensar o sócio aqui, para a gente pensar que o outro na minha vida, ele não é um detalhe, ou ele não deve ser visto como um detalhe, ou como um supérfluo, ou como alguma coisa que deve estar à margem, né? Nós necessitamos, é uma necessidade que eu, enquanto humano, tenho de cultivar uma relação. Então, dentro dessa compreensão, a amizade vai ocupar um preenchimento de uma questão que é básica, que é indispensável. O outro me constitui humano. Ser com o outro reafirma que eu existo e me traz mais elementos que possam compor o sentido da minha vida. Me reconheço no outro. Perfeitamente, eu me reconheço humano porque existe um outro. Sem esse outro, esse reconhecimento, ele fica empobrecido, ele fica deficitário, ele fica débil e ele dificilmente vai se dar num campo possível. Né? E aí, senhor? Isso aí, ouvindo, eu penso que hoje, quando a gente fala que essa palavra amizade, né, já finalizando minha fala, as pessoas pensam que é as partes boas, né? Partes boas. Só, né? Partes boas, né? E muitas vezes a gente já pensou assim, né? Porque talvez acontecesse isso com a gente, né? A hora que a gente realmente precisou, né? Que talvez que a gente talvez fez algo, né? Que fugiu da normalidade ou algo, a pessoa ela não teve com a gente, né? Mas lembrando que a amizade, ela não é a ausência de conflitos. Ela é a confiança que o vínculo, ele suporta a falha. Ele suporta o erro. E aí o Saulo, né, provocando, né, quem são seus amigos, eu acho que eu inverto. Para quem você é base, diante do que você trouxe, né, diante da questão de precisamos do outro. De quem nós somos base, né? E reforce minha amizade com vocês. Quero ser base para vocês também. Maravilha. Savão, palavras finais aí para o nosso público. Reforçar isso que o William fala, né? Reforçar essa ideia de que o que a gente vem trabalhando e construindo nas nossas relações é muito verdadeiro, é totalmente despretensioso, isso aqui acontece de uma forma muito natural. Nós fomos nos aproximando em vários aspectos que são pertinentes a nós, que fazem sentido para nós três, né? Seja a questão da academia e atividade física que foi nos unindo ali devagar, né? No dia a dia,
reforço a sua fala, Sal, sem sombra de dúvidas, tem dias ali que é um desafio muito grande sair de casa, da zona de conforto, daquela vontade de ficar quieto, porque o dia foi muito pesado, mas quando penso que vai ser aquele momento em que nós vamos nos encontrar ali, partilhar como é que foi o dia e falar um pouco das questões da própria clínica e falar de projetos que temos futuros, né? Enfim, é o momento que nós temos, porque às vezes nesse cotidiano tão estressante, tão corrido, é de fato aquele momento, né? Portanto, a gente acaba indo para academia em horários complexos, quando está todo mundo já em casa, descansando, enfim, mas é aquilo que é possível. Sim. A gente vai se encontrando em momentos que são possíveis, né? Tanto quanto os momentos que a gente vem para a clínica aqui, gravar os episódios e o momento antes, o momento pós. Então, de novo, isso que nós fazemos tem um objetivo, claro, alcançar todos aqueles que nos acompanham. Portanto, a gente divulga tanto, faz questão de fazer essa propaganda para que você consiga um tempo para consumir o nosso conteúdo, né? Tentar achar um momento em que seja possível acessar um conteúdo que a gente tem tentado transformar em algo mais leve. Sair daquela teoria da sala de aula, fugir um pouco da técnica, do excesso de técnica, daquilo que a gente aprende enquanto profissional e fazer isso aqui, ó, um bate-papo leve, né? E, enfim, para encerrar, eu queria trazer então essa fala de São Tomás de Aquino, que, sem sombra de dúvidas, resume muito aquilo que nós trouxemos enquanto ideia para esse episódio de hoje. Ele diz que um amigo é um sujeito que quer as mesmas coisas que você e que é capaz de rejeitar também as mesmas coisas. Então, o amigo é essa pessoa que quer as mesmas coisas, que busca as mesmas coisas que você, mas que também é capaz de rejeitar as mesmas coisas que você. Fala, comunica a mesma língua. Lembre-se, né? No início do episódio eu falava e faço questão de repetir essa minha fala. Caminhe com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E sem sombra de dúvidas, em grupo, nesse conjunto, nessa família, nessa ideia de amizade, vocês vão conseguir êxito e chegar no mesmo lugar. Ótimo! Faço aqui agora as minhas últimas palavras, né? Falamos de Tomás de Aquino, falamos de Winnicott, Lacan, falamos de tanta gente aí, como o Gustavo bem lembrou, de forma leve, que esse é o nosso lema, né? Mas quero trazer aqui palavras de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é um grande ícone da teologia mística. Vale a pena você ler demais os escritos de Teresa d'Ávila. Ela tem uma frase muito emblemática, e eu quero utilizar ela junto com os meus amigos aqui para a gente fechar. Ela disse que a amizade é a mais verdadeira realização divina de uma pessoa, né? Então o encontro, a partilha, o ser com o outro, o poder suportar e carregar as cargas dos outros, enfim, o poder estar num lugar despretensioso, né, como o Gustavo trouxe, sem querer algo em troca, vai dando contorno daquilo que realmente, e aí eu volto na pergunta inicial, é uma boa amizade. Certo, meu povo? É isso aí, prazerzão estar com vocês de novo. Então, se você gostou desse episódio, quero te fazer um pedido. Compartilha com alguém, fala para alguém, talvez você conhece uma pessoa que nesse momento pode ser muito contemplada por esse bate-papo, por esse assunto sobre amizade, que pode estimular ela a encontrar esse recurso. Então, compartilha, dá um like aí para que esse trabalho possa seguir, tá bom? É isso, prazerzão estar com vocês de novo e nos vemos no próximo episódio, tá bom? Beijo grande, tchau, valeu, tchau.